O melhor e o pior das oitavas da Euro e projeções para as quartas. Agora. Olá pessoal, começando mais um Raio X. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli. Nós somos o 45 Minutos nessa parceria com os nossos amigos do Game Arena. Viva o jogo! E na nossa análise hoje, a gente vai com o que aconteceu de melhor e de pior na Eurocopa em relação às oitavas. Mas não só isso, a gente também vai fazer a nossa projeção para as quartas de final com os confrontos definidos. Então, Fred, vamos lá começar o nosso giro. Nem radiologista faz tanto raio-x quanto a gente. Tem muito radiologista aí nesse país que não faz a quantidade de raio-x que a gente faz. Sobretudo porque é difícil o plano liberar. Mas pode seguir, Celso. Vamos lá. Vamos começar apontando aqui a melhor seleção, tá? Sim. Chegou a hora de a gente apontar qual foi o melhor time dessas oitavas de final. Qual a argumentação que vocês trazem aí para nossas escolhas? Foram duas seleções, pelo menos, que a gente debateu. Foram bons jogos nas oitavas, tá? Assim, bons jogos, boas oitavas de final. Foi muito legal de acompanhar, de forma geral. A gente debateu duas seleções. Uma que vem sendo a melhor seleção da Euro. A Espanha. Tá? A Espanha. Foi escolhida aqui nas nossas edições do Raio X na primeira rodada, na segunda rodada. Tá? Na terceira a gente escolheu a Áustria. Mas ela venceu também. Mas ela também venceu utilizando time reserva contra o Albânia. Escolhemos ela a seleção da fase de grupos. Exatamente, a grande seleção da fase de grupos. E colocando as oitavas de final nesse contexto de tudo que aconteceu até aqui, nas 4 partidas da Euro, a Espanha, para mim, continua sendo a grande seleção da Euro. Mas, por desempenho nas oitavas de final, aparece um novo candidato, um novo personagem. Um novo personagem para essa reta final da Euro, que é a Holanda. Tá? Uma grande partida que a Holanda fez. A Holanda não era para ter aparecido só agora, tá? Isso. Essa é a questão. É um ótimo time, mas que apareceu só agora. Enquanto a Espanha venceu, se classificou, virou o jogo contra a Geórgia. A Geórgia tinha sido uma surpresa. A Romênia também foi uma surpresa. A Holanda tinha se classificado em terceiro do grupo. E a Romênia liderou o seu grupo, que era um grupo bem equilibrado. Ela termina na ponta. E recebeu esse presente, né, de líder. E no caso, a vitória da Holanda foi categórica. Assim, ele é um 3-0 que vai se desenhar no final da partida. Fica 1-0 durante um bom tempo. Aí no final, a Holanda ali, ela amplia o placar. Mas o domínio holandês foi do primeiro ao último minuto. O segundo gol demorou uma eternidade para sair. A torcida da Romênia aceitou a derrota assim, sem muito... Ali pisou no octógono, na hora que tocou a luva, o cara... Ih, velho. Agora, para mim, de fato... A Holanda amassou a Romênia nessa partida. Para mim, de fato, o resumo chega um novo personagem. Porque a Holanda foi muito discreta. Foi muito discreta. Fez uma boa partida com a Áustria ali, mas acabou perdendo aquela partida. A Áustria jogou muito melhor que a Holanda. Fez uma partida boa contra a França, mas dentro de um jogo ruim, uma partida ok contra a França, né? Conseguiu nivelar com a França. Passou em terceiro, pegou a Romênia e aí deu uma prova de força. Gapco, que é um ótimo atacante, fez um gol assim, mais fora da curva, da jogada individual, puxar, sim, bater com força no canto, ou seja, um gol que só, meu irmão, na hora que, ou seja, é quando o cara vai começando a ganhar corpo na competição, sabe? Ou seja, naquele gol, o cara escorou, nada contra, escorar ali a bolinha, sem tanta dificuldade e vai empilhando gols. Não, nesse caso é uma jogada individual, com força, de talento para marcar. Enfim, para mim, assim, como zero processo nessa fase, para mim é uma escolha, acho que vocês também, é uma escolha assim, até tranquila, de apontar a Holanda como o grande destaque dessa fase. Como o Fred falou, a Espanha mais uma vez mostrou força, né? Fez o que se esperava dela, mas chegou a estar perdendo. Tomou um sustinho. Isso. Mostrou poder de reação naturalmente, mas tomou um sustinho. Perfeito, mas concordo, vale demais, principalmente pra gente trazer um novo personagem, um personagem que tem potencial para ser protagonista também. Total. A Holanda, campeã da Eurocopa de 1988, com um dos gols, que a gente até falou em alguns momentos aqui, um dos gols antológicos da história da Euro, que é o de Van Basten. Se você for no YouTube, já está nele. Na própria Euro, na abertura dos jogos. Já está nele, mas se você bate ali do lado direito, assim, é um gol, curiosamente, na Alemanha. Tinha sido um final contra a União Soviética, mas a final, que esse ano em Berlim, naquela ocasião, foi em Munique. Preste atenção na abertura dos jogos da Euro.
existem vários gols em formato de desenho. Esse é um deles. Esse é um deles. E o destaque também para o uniforme da Holanda em 88. Clássico, clássico. Vamos agora... Mais bonito que esse, inclusive. Mais bonito que esse, mais bonito que esse. Vamos agora para o nosso próximo quadro e a gente vai para o destaque individual. Quem foi o melhor jogador das oitavas de final? E aí eu acho que cabe um debate um pouco mais explanativo, né? Sobre quem entrou na nossa pauta para... Vários entraram, inclusive. Então vamos lá, vamos começar. Quem você destacaria, Fred? Quando a gente colocou na mesa, veja como as coisas vão mudando. Quando a gente colocou o tema na mesa, o primeiro nome que me veio na mente foi Bellingham. Faz um gol de bicicleta aos 50 do segundo tempo, tá? Tirando a Inglaterra de uma... Não seria errado, para começar. De uma histórica eliminação. Aquilo ali é muito forte. Até porque tem uma rivalidade local, regional ali também envolvida, né? E veja só, e aí, Celso, o Bellingham, que é um dos candidatos ao melhor do ano da FIFA, bola de ouro, faz um gol desse, um gol histórico, um gol antológico, que salva o país no último instante. A Bacia das Almas. Já foi o primeiro que veio na mente. Mas aí Cássio já trouxe... Outro herói também, né? Que foi o zagueiro da Turquia, né? Demiral? Demiral. Não, esse... Chutei aqui com 5% de dúvida, mas era o capitão da Turquia, que só tinha 2 gols em toda a sua carreira pela seleção. Já tinham passado até de gol contra, aquele futebol, de ser vilão e herói. E nesse momento, assim, com muita presença diária, ele aparece para abrir um 2-0 a favor da Turquia no jogo da Áustria, que foi o jogo que encerrou essa fase, um jogaço, mas a gente vai falar desse jogo mais para frente. E a Áustria diminui aí, mas no final a Turquia passa e, assim, é um herói improvável da Turquia naquele jogo. E uma jogo. Atuação de um zagueiro que, detalhe, foi muito bem enquanto zagueiro. Porque o jogo foi duríssimo. Então, duríssimo. Assim, ele é um personagem improvável naquele jogo, então para mim ele seria um candidato muito forte. E só para falar de Bellingham também, que o Fred citou, porque, assim, é o gol no último minuto. O confronto era, na verdade, a Inglaterra bem favorita contra a Eslováquia, certo? Assim, não era para ter sido... O drama que foi. O drama que foi. Mas, cara, fazer um gol... Eu até quando assisti o gol, e até no Twitter, nas redes sociais, todo mundo está vendo segunda tela, né? Disse, ó, isso é um gol que é carta na disputa pela bola de ouro, que não está definida, ela está bem aberta ali com o Vinícius Júnior, com o Bellingham. Com os dois, principalmente. Com os dois, principalmente, mas tem até outros nomes, mas sobretudo com esses dois companheiros de Real Madrid, ou seja, tudo que eles ganharam no clube vale para os dois. Exatamente. E os números são próximos, o número de gols e assistências, ou seja, na hora que a seleção dessas competições é que pode ser o fator definitivo. Então, na hora, ainda que Bellingham não fizesse uma grande partida, mas o cara fez um gol de bicicleta aos 50 do segundo tempo. Foi mais uma vez decisivo. E de um jogo que virou classificação, que poderia também não ter rendido nada, mas rendeu uma classificação. Os 2 gols dele na Euro são muito decisivos. Gols de extrema importância para a Inglaterra. E aí, Celso, a gente tinha esses 2, achamos que tudo que Demiral fez em campo era o mais relevante, foi uma atuação melhor. Teria superado o Bellingham. Jogou muito bem quanto zagueiro, jogou e fez os 2 gols do time, porém... Tem narrativa, né? Mas, todavia, entretanto... E aí, existe uma atuação nota 11. Porque a de Demiral foi nota 10. Vamos perfeito. Para entender o que é que a gente está falando aqui. Vamos trazer para a tela a imagem de Diogo Costa, goleiro de Portugal, tá, fazendo uma das defesas de pênalti. Das 3 que ele fez na cobrança alternada. 3 de 3. Das 3 que ele fez na decisão por pênalti, que é 100%. Quer falar, velho, ó, aqui não entra. Aqui não entra. A Eslovênia... Maestro, acaba que a gente precisa enxergar a performance de Diogo Costa para algo que vai além da própria performance dele, porque está ligado com outra história que já faz parte também da história dessa Eurocopa, de certa forma pode fazer parte da história do futebol, que é Cristiano Ronaldo ter perdido o pênalti que classificaria o Portugal direto, sem precisar da decisão dos pênaltis, e Diogo Costa foi lá e ajudou Cristiano Ronaldo a não ter essa marca, né? É isso que eu estava tentando falar, que a Eslovênia, primeiro, o jogo de mata-mata, ele se estendeu até, foram 120 minutos, e teve ainda a disputa de pênalti, que como o Fred falou, só foram 3, a cobrança foi um 3-0, coisa muito rara de acontecer. Muito raro. 3-0. A Eslovênia conseguiu um feito raríssimo, que é jogar, em uma partida, jogar 120 minutos, ir para uma disputa de pênalti e não conseguir fazer um gol. Assim, simplesmente os caras não conseguiram fazer um gol. E
tiveram três oportunidades na disputa de pênalti e com a bola rolando, Portugal já tinha perdido o pênalti com o Cristiano Ronaldo. Depois Pepe falha. Falha? Mas só para dizer, Pepe só falhou isso também. Isso. Assim, Mas também tá foi 41. aquela falha. Mas aí aquele é de recuo, futebol. né? Mas assim, tá fazendo a Eurocopa excelente. Tá. Pepe tá fazendo, na minha opinião, tá Last fazendo Dance. totalmente last dance dando pirueta mesmo. Assim, mas tirando esse escorregão, que ali escorregou e ficou cara a cara. E o goleiro português defendeu. E assim, defendeu bem. Assim, o cara bateu, ele defendeu bem, garantiu 0-0, vai para a disputa de pênalti, pega 3 e pela foto está muito claro que a cobrança, meu amigo, tem um nívelzinho de esforço. Ela foi muito bem. Um nívelzinho de esforço. Então, assim, ainda que a gente pode... Está muito bom esse debate desses 3 jogadores, mas nesse caso, o turco é um personagem improvável. Esse é o elemento que Celso trouxe ainda sobre a de Cristiano Ronaldo, mas mesmo sem Cristiano Ronaldo, tá, Celso? Sim, mesmo sem Cristiano Ronaldo. Pensa assim. É porque a história ficou maior. Exatamente. Ela se vinculou a uma história maior. Mas para ficar claro em relação a desempenho, Cristiano Ronaldo não está na Eurocopa. Ele seria eleito dessa mesma forma. Concordo. Outro jogador perdeu o pênalti. Bruno Fernandes perdeu o pênalti, assim, aconteceu, Portugal perdeu um pênalti, Vitinha, qualquer outro perdeu o pênalti, ele mesmo, não, ele não, aí teria ele perdeu o pênalti, aí qualquer outro jogador perdeu o pênalti, ele continuaria sendo, porque realmente, veja, não havia mais nada que esse goleiro pudesse fazer no jogo. Exatamente. Assim, não é? Vamos fazer o registro também, como falamos, de Demiral, goleiro, zagueiro da Turquia. Merece. Que merece muito. É o da direita, dá pra cá, só pra registrar. É o destaque da foto, né? O outro ali, tá, vai que pega o crédito, de repente outro pega o crédito assim, Eu fui o cara que Demiral abraçou. Exatamente. Para comemorar. Mas feita aí a menção, vamos para o nosso próximo quadro, nosso próximo destaque, que é o grande jogo, tá? Dessa fase de mata-mata de oitavas. E foi um jogão, né? No fim das contas, esse jogo que Demiral tá envolvido é um jogaço, né, velho? Eu assisti, como todo mundo passa no Brasil, né? Um jogo Já passa pode trazer pra tela. Uns jogos passam na Casa TV, outros passam no Sport TV. Esse jogo passou, esse foi o da... E é sempre assim, né? Cada um transmite um, né? Não tem, até agora não tem tido transmissões paralelas. Essa foi do Sport TV. E os caras falaram durante a transmissão, a sessão, no final, só não o narrador, mas os comentaristas. Eu tô torcendo aí pelo gol da Áustria, meu irmão, eu quero ver mais 30 minutos disso aqui. O cara falou. E os caras quase caíram do sofá. O cara até falou o relato no último lance, que é exatamente essa foto. Porque isso não é um gol da Turquia. Isso é uma defesa. Essa bola não vai entrar. Não, da Áustria. Desculpa, da Áustria. Isso não é o gol de empate da Áustria. Essa bola não vai entrar. Isso aí é o último lance do jogo, na prorrogação, 50 do segundo tempo. A Áustria pressionando de todo jeito, pressionou muito. A Turquia abre 2-0, como a gente já fala. A Áustria diminui 2-1. E era um bom time, tinha feito a primeira fase. Um time muito consistente. Foi fez um time concreto, sensação. Que a gente disse que em uma rodada foi o melhor time, não foi a Espanha. Exatamente. Então, e nesse jogo era até apontada como favorita. Mas foi um grande... Mas no fim das contas, eram duas seleções que não tem tanta tradição na Eurocopa, ou seja, que ir para as quartas seria muito para qualquer uma das duas. E a Áustria diminui e nesse último lance, essa cabeçada, essa bola vai ser defendida. Fred, e assim... Os caras quase caíram do sofá. Os caras falaram, eu fiquei impressionado com isso. Foi uma super defesa. Foi bem emocionante esse jogo. E aí, Fred, claro que, falar... Tem um termômetro para medir, uma régua para você medir emoção, engajamento, paixão, é muito difícil. Mas dá para colocar a Turquia como um dos países que tem o povo mais apaixonado. Sem dúvida. Onde o futebol está mais vinculado à identidade mesmo. Eu acho que Turquia e Argentina são os dois países em que o futebol gera essa paixão maior. Perfeito. E a Turquia, eu acho que apesar de historicamente ser uma nação importantíssima, que sempre teve ali, durante quase todos os períodos da humanidade, no eixo ali do motor, das inovações científicas, das grandes descobertas, do comércio. Se a gente comparar com a Europa contemporânea, ela não vai ter a mesma pujança. E a gente vê também que se reflete, de forma geral, acaba se refletindo também na performance técnica das suas seleções. E a gente vê uma Turquia chegando aí, na Euro, esse povo apaixonado. Multidão no estádio. Porra, é impressionante. Nessa cobertura do Sport TV, antes do jogo, fizeram entrevista com um austríaco.
Perguntaram, tem muito turco chegando. Não, tal. aqui do lado, né? A gente tá do A lado. gente tá aqui do lado, a gente tá Aonde? mais perto. Meu amigo, o estádio só tem Aonde, turco. E aí é uma nação apaixonada por futebol, que tem um campeonato nacional fortíssimo, Muito, pô. disputadíssimo. Com nomes que não são nem tão incomuns para Galatasaray, Fenerbahçe, Sim. Besiktas, não Mas de vez em quando aparecem por aí. Mas é um campeonato nacional fortíssimo, ramificado dentro do país, não é restrito Capital. a 2, 3 né, cidades, assim, é muito ramificado dentro do país e não tem força dentro do continente, e não tem força no futebol mundial. Mesmo o Galatasaray, o Fenerbahçe, são equipes muito tradicionais, não estão ali disputando o título de Champions, nem Isso. perto. Hoje em dia o futebol é muito restrito aos super investimentos e a Turquia não faz parte desse super investimento, ainda que seja um futebol rico, um futebol Já é os de estádios, alto, tudo arena e tal. exatamente, de alto investimento, mas não comparável a esses times internacionais, né? É até comparável aos clubes da Espanha, da Inglaterra, mas que são os clubes Isso tudo, só mais para pontuar o humanos. que o Fred está falando, isso tudo também tem um momento, porque o único título continental foi do Galatasaray em 2000, que é a Copa da África, a atual Europa League, e 2 anos depois a Turquia foi terceiro lugar na Copa do Mundo. Então, assim, ali naquele períodozinho ali, e o Galatasaray, inclusive, ganhou até a Supercopa Europeia, que é contra o Real Madrid, se eu não me engano. Enfim, mas aquele períodozinho, mas já tem mais de 20 anos. tem, e desde então não vai nem para a Copa do Mundo. Exatamente. Cássio. Na última Euro perdeu os 3 jogos. Essa comparação a gente citou a paixão. Está com 3 vitórias em 4 jogos nessa A Eurocopa. gente citou a paixão do povo turco comparada à paixão dos argentinos e Cássio citou aqui o México. Tem algo... Tem outros países também, mas fica por mas isso tem aí. algo que é muito semelhante ao México, que é um campeonato nacional meio particular, que o do México também é muito forte, ainda que não tenham grandes clubes para o continente, tá? É muito similar e fracassos internacionais, que também essa relação do México é similar com a da Turquia. E a Copa do Mundo com 48 seleções, Vai proporcionar possivelmente muito a gente vai dessas ter histórias. essa Super Áustria que a gente viu jogando aí, na primeira fase, uma Super Áustria, na segunda Tem acabou. chance de ir para a Copa do Mundo. Deve ir para a Copa, não vai desde 98. Pois é, Então é uma seleção pois é. forte. Que era Poulsen, o atacante da... A gente vai debater isso, temos Áustria. 2 anos aí para debater isso, mas de alguma forma essa ampliação da Copa do Mundo tão criticada, ela A galera pode conseguiu trazer uma organização que vai ela fazer pode, ela sentido. pode fazer isso, até porque ampliou a Copa, Isso, tá? isso. Mas isso é tema de um outro programa. Vamos agora com o nosso próximo quadro, pra gente escolher aqui o gol mais bonito. E aí tem as categorias, né, de gols bonitos. A gente falou daquele gol da Romênia contra a Ucrânia, né, que é a sessão gol bonito de fora da área, com a bola angulando, gol de Robben ali, né, aquele estilo. E tem o clássico gol de bicicleta, que sempre pinta, né. E aí, com todo o peso, com o velho. contexto, velho, o gol... A bicicleta foi até esfarrapadinha. Ah, meu Deus do céu. Não, foi. Peraí, Porra. meu amigo. Não foi... Aí me ajuda, Fred. Não foi o cara... Câmbio Shimano, Não aro, foi Cristiano não, Ronaldo. aro 16. O câmbio não era Shimano, não. Câmbio Shimano, aro Não era 16. câmbio Aí sabe, Shimano. conhece demais ali, ó. Era. Não era câmbio Shimano. Era. A bicicleta foi... Não, aro 16. Fred, tava completa, torta, tava completa. torta, foi Não torta. foi Cristiano Ronaldo subindo na Então, não escada foi o Shimano, e... não. Foi uma bicicleta honesta ali, Shimano ó. aqui, ó. Uma boa. Dos dois lados aqui, pelo amor de Deus. É, Pelo amor de Deus. Eu tô com o maestro aí, né? Foi Barra Forte não, irmão. Barra Forte tem que respeitar. É boa a Oxe, bicicleta. pelo amor de Deus. Mas Barra Forte ela é mais quadrada, assim, né? E tem a barra circular É, também, então né? assim, Tem aquele reforço, então né? a bicicleta é mais assim. A Foi do uma cara Monarch vai. terceira mão, meu irmão. Pelo amor de Deus, pô. Só pra isso. Vai tu fazer isso O aí. meio todo rasgado. Pronto, essa foto ela é muito didática, porque essa moda do meio rasgado ainda não... Mas enfim, sobre isso aí. 50 de segundo tempo, joga futebol assim no nível, é até difícil você acompanhar, porque passou assim, meio segundo na cabeça do cara, ele, vou disso. Tá ligado? Esse é o caminho. É aí, por isso que- é o por isso gênio. que- Por isso que mas tá entendendo assim, ó, o cara levantou a bola e disse, pronto, é dessa forma. É aqui. Mas porque só ia assim. Por que ele pensou isso? Porque só ia assim. E foi, né? E que golaço, velho. Que golaço. Ah, Então, e isso ali é na frente da torcida da Eslováquia, os caras estavam a 5 segundos das quartas de final. Futebol. tem uma Olha, categoria que é mais difícil de rolar na Europa, de gol bonito. Será que vai ter? Cavadinha. Chega na frente. Foi criada lá, viu? No pênalti, né? No pênalti. Não, No pênalti, não. é. No pênalti. A gente até viu. A cavadinha que o goleiro vem em cima, você dá aquele toquinho por cima. Ah, Só aí hoje em dia é mais fácil lá do que É só aqui. no videogame aqui, eu segurou aqui. L1 quadrado. É mais fácil lá do que aqui hoje em dia. Tudo bem. Tu falar que não tem um Shimano aí nessa bicicleta. Tem nada. Pelo amor de Eu não vou aprofundar esse tema não, mas pode olhar aqui, de novo aqui atrás de mim, que tá troncha, porra.
bicicleta foi... Veja só, pegou meio de Meu canela. amigo, meio de- ali A bola já tá saindo. Ali a torre de controle já autorizou o voo, meu Já amigo, estava pelo aqui amor de batendo Deus. palma, mas um câmbio Shimano não permitia isso, não. Meu zagueiro ali sabia que o pior tava por vir. viu? Vamos agora. O problema é a perninha do goleiro indo pro outro lado. Combo. Aí, Vamos agora com o combo aqui. Porque aqui a gente tem uma imagem que entra para a história do futebol. Né? E que traz um personagem que também já está na história do futebol como o lugar garantido no panteão O maior dos jogador gênios, da história o do maior futebol europeu. o maior jogador da história do futebol europeu. Que tem como uma de suas características, Cristiano Ronaldo, já podemos trazer para a tela, a qualidade na cobrança de pênalti, pelo pragmatismo de sua visão de futebol, pela quantidade de horas que ele dedica a Você viu a aperfeiçoar arte, todos os você seus viu a movimentos. artezinho, na hora que ele foi cobrar a artezinho, das bolinhas verdes. Só ali. verdinho. E não tinha espalhada, uma viu? isso tudo espalhado. Não tinha uma vermelhinha ali. O goleiro Já perdeu alguns estudar. pênaltis, É. mas a quantidade de pênaltis assim, de diferentes. E aí, a gente tá vendo um Cristiano Ronaldo que, apesar de ser dos maiores exemplos, se não o maior exemplo de um cuidado com a forma física que a gente viu no futebol, nesse futebol contemporâneo absolutamente físico, meio que vem com a sensação de Last Dance, né? Que não sei se é. Não, por isso que eu tô dizendo. Na Euro ele confirmou Na que Euro Por isso que eu tô sim. dizendo assim, ele vem meio que num tom aqui de Last Dance. Não tô cravando como de Pepe, mas é um pouco disso. Sim. É um jogador que está atuando no futebol profissional hoje, não está cotado para ser melhor do mundo. Não, nem de perto. E isso na carreira de Cristiano Ronaldo é uma exceção absoluta. Então tem um pouco dessa mística, dessa aura de Last Dance, e ele tem ali prorrogação, nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação, a bola na marca do pênalti, uma de suas especialidades, ele para um gigante com quem ele travou algumas batalhas Real e Atlético de emblemáticas, Madrid, né? nos clássicos entre Real e Atlético de Madrid. Oblak ali fez uma defesa espetacular, tá? Fez uma grande defesa e a gente viu essa imagem que entra também para a história do futebol, que é esse gigante, esse gênio parando, colapsando naquele momento, e eu vi um negócio que é espetacular. É espetacular. Depois que ele perde, estava monitorando a frequência cardíaca dele o jogo todo. Tem um pico. Um pico. E depois tem uma baixa absoluta, que é a cobrança dele, que abre a disputa de pênaltis. Ele leva o coração dele pro zero quase. Ah, não, perdão. Adiante, estava no zero, sobe e na segunda cobrança você vê que ele está mais agitado. Mas ainda assim ele vai lá e converte. Eu acho que isso diz muito sobre esse personagem, diz muito sobre essa história, e por isso que não tem como não vincular Diogo Costa também dentro desse roteiro, né? Quando a gente começou a escolher os destaques, a gente sabia que muitas histórias estariam por vir. Né? A gente escolheu Eriksen, que é aquela belíssima história, como um grande personagem, né, dessa Euro. Um cara que praticamente morreu em campo na Euro anterior, volta, faz o gol. Mas a gente diz, ainda tem muitas histórias para serem escritas. Tá? Nessas oitavas de final, porque os jogos ficam muito mais tensos, quantos poderiam ter sido os personagens? Tá? Bellingham poderia ter sido personagem, Diogo poderia ter sido personagem, o zagueiro turco poderia ter sido personagem e vários outros aqui. Porque tudo fica muito mais intenso. Né? O futebol fica muito mais intenso. Só que um jogador de 39 anos, que não tem absolutamente mais nada para provar no futebol. Já é isolado artilheiro da Eurocopa, da história com 14 gols. Não, veja, não tem nada para provar no futebol. Nada. Conseguiu ganhar uma Euro com Portugal. Tinha tido aquela frustração, Contra a logo Grécia. ele ainda muito jovem em casa, mas consegue ganhar uma Euro. Tá? Ser campeão do mundo com Portugal, um pouco além do limite, do que é possível, né? É sério o que o Fred falou. Só para tu ver há quanto tempo esse cara tá jogando. É sério o que o Fred falou, que perdeu com Portugal aquele vice-campeonato. Curiosamente, completa 20 anos no dia dessa gravação aqui. O cara já estava lá, E aquela coisa, tinha jogador que não era nascido. que tá com ele hoje, ombro a ombro, que não era nascido. E aí a imagem é o jogador novo que está lá abraçando ele, recolocando ele no jogo, consolando, porque ele chorou, Celso. Ele é um cara de 39 anos, que não tem nada mais para provar, e chorou
como um garoto que perde o pênalti na final dos jogos internos da escola e sai frustrado porque Ele acha que tá decepcionou a vida, né? classe, decepcionou o colégio, passou por... Um garoto chora assim, uma criança chora assim. Um jogador profissional chora assim, é muito sentimento envolvido e mobilizou todo mundo. E aí a transmissão também é muito forte. Mostra a mãe. Mostra a né? mãe dele chorando nas tribunas. Isso é assim, vê só. A Mas imagem o da filho- Eurocopa... o a filho relação é o disso- coração batendo dentro do peito, aí não tem como não. E a relação... O filho é o coração batendo fora do peito, né? Aí a mãe vê ali, O coração batendo dentro do peito é o coração. é o coração, mas a gente vê ali o filho naquela situação de vulnerabilidade, pô, não tem como, velho, não tem como. E nessa relação, e nessa história, porque já você lembrou você, assim, a pessoa lembra de outras situações do tipo, como Messi quando perdeu a Copa América de 2016, Messi perde um pênalti, inclusive. Curiosamente, perde um pênalti também. Ele abandona, ele diz que não vai mais jogar pela seleção. Isso, ele ali, perde né? um pênalti naquela final contra o Chile na Copa América. Foi a última nos Estados Unidos anterior, foi em 2016, a Copa América Centenário. Tem a de Thiago Silva, depois da disputa de pênalti Brasil e Chile nas quartas de final da Copa de 2014. Eu acho que são todas, teve muito debate sobre comparação, e eu acho que são todas situações bem diferentes. E essa, ela tem uma particularidade. Isso foi no meio do jogo. Tipo, o choro de Messi é um choro de decepção. Acabou o campeonato. Acabou o campeonato. A do Brasil, o de Thiago Silva, sendo capitão, era um dia ali, a campanha não, o Brasil classificou, mas a campanha não, a campanha segue. Era um cara que não falou com ninguém e tudo, assim, foi bem, se discutiu muito na época aquilo, mas já é outra situação. Essa situação agora, e cada um tem suas, não é certo ou errado, a questão não é essa não. Só estou dizendo que são lágrimas, assim, em situações diferentes, e essa de Cristiano Ronaldo, essa eu confesso que eu não tinha visto ainda. Pois é, De ter e como o Fred falou, não era o Sub-17 que entrou e perdeu um pênalti, tá Cristiano Ronaldo abraçando o cara. Que é o natural, né? Que seria o natural. Não, é Cristiano Ronaldo, sendo já Cristiano Ronaldo, e esse outro jogador abraçando, e isso é uma foto, mas na verdade, São uns várias, 15, 20 jogadores de Portugal fizeram isso. E ele volta pro jogo. O país fez isso. E o país fez Portugal isso. inteiro fez isso. E quando vai pra disputa de pênalti, que é na mesma barra, contra o mesmo All Black, Ele faz o gol e ele, pede ele, desculpa, ele, né? vai- Essa imagem aí. ele bate no outro canto, e exatamente, e isso, ele tipo, Desculpa, tá fazendo vocês passarem por isso. mas quando a imagem vai pra arquibancada, não tem ninguém assim, Nada. precisa de, pelo amor de Deus, não precisa pedir desculpa não, porra. E eu Tá queria, ligado eu assim, queria sei lá, trazer mais uma questão aqui. Eu acho que devia pedir desculpa mesmo. Tem muito que eu não perdoei até hoje. Eu queria só... Mas nesse caso, entenda, isso que essa mágoa que o Fred está colocando, você deve ter no seu clube também, todo mundo passou por isso, mas pense da seguinte forma, que para Portugal, Cristiano Ronaldo já foi uma figura da maior conquista de Portugal, Sim. que não existia antes. Tipo, Portugal não tinha título algum, aí Portugal ganha a Eurocopa de 2016 e logo depois ganha a Nations League, que foi o segundo título seguido também com o Cristiano Ronaldo, ou seja, os dois títulos oficiais da primeira categoria de seleção foi com ele. Então é como se fosse assim, Pelé para o Brasil, Total. ganhou a Copa de 70, Pelé se aposenta, não joga. Mas vamos supor que Pelé vai para a Copa de 74, aí o Brasil não perde aquele jogo decisivo do quadrangular semifinal, perde para a Holanda. Pronto, aí se Pelé tivesse naquele jogo, Pelé perdeu um pênalti naquele jogo, o Brasil foi eliminado, aí Pelé vai para... Desculpa aí. Não precisa. Aí tá Eu só perdoado. queria Tá trazer mais entendendo? A lógica, eu acho que é Mas por aí. Zico em 86 perdeu para a França, o Brasil foi eliminado. Ele teve, nos pênaltis ele fez, mas não pediu desculpa não. Eu queria só trazer outro aspecto aqui que é da importância de um cara que ocupa esse espaço que Cristiano Ronaldo ocupa, de certa forma se permitir, mesmo que não tenha sido no sentido de não segurar, não se conter, mas de cair no choro e fazer com que nós, réis mortais, compreendamos que isso é normal, Sim, sim. que mesmo os gênios, mesmo as máquinas choram, sabe? Ele não é o robozão, né? Ele não é o robozão, né? É de verdade. Na verdade, ele é o Robozão Divertidamente 2, tá com novas personalidades. Novas emoções. Novas emoções chegaram ali na... E aí eu queria destacar esse aspecto, que eu acho que é também importante de a gente sair desse lugar de que o choro é proibido, que o choro é ruim, que o choro representa algo que não deve ser apresentado, né? É importante. E também essa lição espetacular que ele dá, que é de, beleza, chorei aqui, colapsei, cabeça no lugar, bola na marca do pênalti de novo. Mais A nervoso que na perninha não primeira. pode pesar mais nervoso que a primeira, como a gente vê no gráfico, né?
mas eu vou guardar. E guardou. Difícil, pênalti. Bateu, tirou muito, o goleiro foi bem novo. O pior é que o primeiro... o goleiro acertou... Um lado, outro no outro. mas Acertou os dois lados. o primeiro é muito mérito de Oblak. É muito. Foi bem batido, mas o segundo foi indefensável. Então vamos agora pro próximo quadro, tá? E a gente vai escolher Fácil demais isso aí. a pior seleção. E eu acho que ficou fácil mesmo, né, maestro? É muito fácil, Celso, porque no caso da Itália, ainda que ela tenha chegado nas oitavas, tenha tirado a Croácia e tal, mas ter perdido de 1-0 para a Espanha, embora tenha sido massacrado, e é a atual campeã, e esse título da Euro de 20, ele fica muito perdido, assim. Completamente. Parece o da Grécia de 2004, assim. Eu não vou precisar nem comentar, porque Cássio trouxe o que eu ia comentar. A Grécia de 2004 ali, mas a Grécia nunca teve nada antes nem depois, assim. É um cometa que passou ali e ganhou a Eurocopa de 2004. A Itália, ela ganha a Copa de 2006 e ali finda. Ali termina todo o processo, porque nas últimas 2 Copas do Mundo não foi. Aí teve essa Eurocopa, a Eurocopa de 20, que foi um lance de ressurgimento, mas logo depois, essas últimas 2 Copas, perceba que a última Copa foi já depois dessa Eurocopa, ou seja, ela ganha a Eurocopa, mas já freia porque ela já fica fora da Copa de 22. Aí qual o torneio, que é de 2 em 2 anos, né, a Copa do Mundo. Euro de novo. Aí vem Euro de novo, e assim, a falta de futebol, eles chamam de cálcio, futebol em italiano é cálcio, né? Tu tá com sotaque já, irmão. Mas, o Nápoles, morou em Nápoles, foi? Sim, sim. Tu é de Nápoles? Sim. Eu reconheci pelo sotaque. Não, mas pela... Tu é de Parma, né, maestro? Não, ia ser até ruim aqui, mas tá muita personalidade de Fred, ele é de Nápoles também. Mas isso é para outro... Não dá nem para me aprofundar nisso. Podia ser pior, podia te chamar de siciliano. Vê, a broca. Conhece. Mas vamos voltar para cá. Aí nem o cálcio, da forma que você quiser soletrar, não chegou. Meu irmão, parece que realmente é outra modalidade. Assim, ele realmente não joga um cálcio. Assim, porque a falta de futebol, a falta de... na transmissão, esse jogo da Itália e Suíça, foi um jogo da TV aberta, passou na Rede Globo. A transmissão da Globo perdeu a paciência dos comentaristas. Assim, a Itália realmente... realmente, assim, os caras precisam de um pouco mais. Porque a Itália, pô, não é... Tipo, se fosse o contrário, a Suíça está tentando, mas não consegue, blá, 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 e nem é o caso, tá um ótimo time a Suíça até aqui. Mas, assim, a falta de talento da Itália, de construção de jogadas, de apetite, assim, quando termina o jogo na reta final, Buffon, pô, assim, que campeão do mundo em 2006, vai pro banco, assim, obviamente vou adivinhar o que ele estava pensando, mas que merda, você deve estar pensando, como é que você fala? O maior goleiro da história, eu acho. Buffon pra mim é... Da história do futebol da Itália? Dos que eu vi. Da Itália ou da história? Da história. Sério mesmo? Acho que cabe debate. Espetacular. A Itália teve muitos outros, Dinosoff, no Pagliuca, sim, mas Zenga, Mas Buffon é maior que todos eles. Eu também acho o Buffon... Do que Dinosoff eu não sei não, viu? Porque o cara com 40 anos, campeão do mundo em 82, não sei se os italianos concordam com isso não, mas enfim, fica para outro momento. Outro Game Arena. Fica para outro Game Arena. E assim, a decepção dele de ser certamente um dos colossos do futebol italiano, aí isso sem dúvida nenhuma dá para dizer que é um dos maiores do futebol italiano, e tá vendo dentro de campo assim um time que realmente, sabe qual foi a impressão? Não vai para a Copa de novo, assim. Porque a Copa 48. É porque é com 48, mas assim, a Copa, a Copa correria muito risco. Você olha assim, não vai para a Copa de novo. Se comportou a Euro inteira como uma seleção que não tem estrela, e tem 4. Do terceiro degrau, não é nem do segundo. Em momento algum, a gente coloca a Itália no desenvolvimento de futebol hoje. Eu não vou dizer não, eu lamentei eles terem eliminado a Croácia, inclusive. Semelhante à da Espanha, Lamentei. semelhante à da Inglaterra. Eu estava torcendo a favor, então pode ser que eu lamentei. Né? Eu sei. Então, assim, a Itália já não ocupa esse degrau, mas também já não ocupa o segundo degrau. Não está no segundo escalão, não está no segundo Não está no segundo prateleira, degrau, não dá. Ela é, de fato, uma seleção ali intermediária, terceiro escalão da Europa. Muito decepcionante. E o título da Euro é inexplicável. O título da Euro É a camisa, passada é inexplicável. Não é inexplicável, porque isso aqui é muito... É a Itália, né? Porque a Itália fez bons jogos naquela competição, mas simplesmente
Só ali. Só ali. Tipo, Não só foi ali pras mesmo, nem Copas. nem na eliminatória, nem Nem antes, antes, nem nem depois, depois, nada. é É só, terrível. tipo, na Euro, que foi uma Euro que foi espalhada, inclusive, né? Sim, Aí é. ela teve bons, pô, tirou a Espanha, ganhou da Inglaterra lá dentro nos pênaltis, dentro de Wembley, que foi onde recebeu a fase final, a final da competição. Ali Então, eu torci assim, pra Itália. também tá. Assim, mas eu digo assim, Fred e Celso, aquilo é muito difícil de entender. Não, veja só, A exceção é fora aquilo da ali. curva, a exceção é aquela. Essa imagem de italianos saindo de campo, envergonhados. Virou padrão. Virou padrão. Virou E normal. cuidado com o espelho meu aí, tá? Calma. O velho Brasa. Calma. Veja Calma. só, cuidado. Tem, Não, tem muita vaga na Comembol, pô. não é pra não ficar fora da Copa, não, mas Mas é sempre coadjuvante demais. Né? curvas negativas. Mas são momentos Mas, diferentes de curva. mas tudo bem. O da Itália é melhor que o do Brasil, porque a Itália ganhou um O título alerta, importante, o alerta do que é Brasil. o Euro, que a Copa América não se compara ao Euro. Não, mas é exceção. Mas é o Brasil Eu que ganhou. falo do Não, mas peraí, mas o Brasil ganhou duas Olimpíadas, ganhou a Copa sim, América, sim. ganhou a última Não, Copa das Confederações. Pô, não vale nada. Assim, o Brasil nunca tinha, o Brasil queria. Jogou a Vera. É por isso que ganhou. Contra o sub. Não, já tinha jogado a Vera antes e nunca tinha conquistado. Ah, eu acho que a curva do Brasil não é pior que a da Itália. Eu acho que é vale o pior, alerta. mas- Eu acho que vale o alerta. acho que Mas, vale o alerta, mas claro. se o Brasil chegar no que a Itália é hoje, primeiro, eu acho que a galera bota fogo, com todo respeito, eu acho que bota fogo na sede da CBF. Assim, ia ser um caos assim de mudar, de destruir. Assim, veja, o Brasil fica. O Brasil não tá perceba, pronto assim, pra ficar fora de uma Copa. Duas, Porque não vai não, ficar. vai ficar. duas fora, Mas ia ser uma veja só, calamidade, ia ser- completamente acho que diferente. O incomparável. Brasil ficar fora de uma Copa e a Itália ficar fora de uma Copa pela dificuldade Não de era, ir. não era. Não sei, mas Até ficar fora claro, dessa, mas a dificuldade ninguém- é muito maior. Esse Brasil, o que eu quero dizer é o seguinte: a Itália fica fora de Copas porque na hora da decisão não é capaz de vencer seleções europeias do segundo escalão. Isso. E o Brasil também não. Mas quando a Por Itália. por isso que eu faço. O Brasil foi eliminado por Bélgica e Croácia. A Itália, para não ir para a Copa, ela precisa perder de seleções um pouquinho abaixo delas. Precisa perder de Suíças da vida. Suíças, Eslováquias. Fred, a gente estava Então é por concordando isso que com eu- você E o Brasil tá até perdendo você também na colocar fase o. mais avançada da Copa, Da que Copa, em tese sim. você já reuniu Mas é os esse o clubes mais qualificados Mas é ali. porque eu estou batendo na tecla de você não estar se impondo sobre o degrau do terceiro degrau É, europeu. por isso que eu concordo. Esse aspecto eu concordo. Mas eu acho que são curvas diferentes. Não, porque a São curva do curvas Brasil, diferentes. a posição geográfica do Brasil nesse contexto, né? Mas ajuda agora, antes, para a eliminatória era difícil, pô. Eram quatro. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, para não ampliar um debate, está muito mais conceitual. O que eu quero dizer é o seguinte, assim como a Itália tem tido dificuldade com o segundo O Brasil e também o tem. terceiro Ok. escalão do futebol europeu, o Brasil também tem. O Brasil na Copa empata com Suíça, tá? O Brasil na Copa tem resultados, perde de Croácia, perde de Bélgica. O Brasil tem resultados recentes muito críticos, tá? Acho que empatou também com Sérvia, né? Mas tem o outro lado também, por exemplo, para ganhar a Eurocopa, a Itália, obviamente, eliminou seleções europeias. O Brasil não elimina uma seleção europeia desde a final de 2002 contra a Alemanha. Tem elementos pra gente Tem pescar, elementos. sem dúvida. Porque eram as duas maiores do mundo, né? E aí a Alemanha, Se meteu ali no meio também. Né? total. Vamos agora com o nosso próximo quadro, onde a gente já dá uma olhadinha para frente. Pode trazer o chaveamento, porque vamos dar uma olhada em como ficaram os confrontos das quartas de final. Como já era esperado, O módulo amarelo avançou. o módulo amarelo avançou exatamente, mas a gente já vai ter aí um confronto nas quartas de final, que é o dos maiores campeões da Eurocopa, os tricampeões Espanha e Alemanha, que ainda é a dona da casa, né? Então tem esse confronto. Super jogo, né? Vai ser aquele negócio, final antecipada, aquele negócio. Não, talvez, como está muito cedo ainda, mas Eu acho que é um pouco tendência, disso. mas a tendência de sair o campeão dessa chave é bem razoável, assim. Da chave, sem dúvida. Desse confronto. Desse confronto, Não, sim. desse confronto específico. De Espanha, o campeão sai daqui. É bem razoável você olhar e achar isso. Porque se for a Espanha, é a favorita natural. Mas vai ser um campeão que vai se desgastar muito pelo Não, caminho. mas veja, Vai mas deixar pedaços. se for a Espanha, é a favorita natural. E se for a Alemanha, é a dona da casa que tem toda a sua tradição. Então, assim, é muito óbvio você enxergar, assim, quem passar daqui. Só que chega quem com passa muita daí força. pega Portugal ou França. Ou França, exato. Tá? E do outro lado, talvez, Por isso aqui, o módulo amarelo do outro lado, é verde de um lado. Eu até falei módulo amarelo, mas me desculpe, eu confundi. Esse que a gente está falando era o módulo verde, o módulo amarelo é o outro. E quase foi amarelo porque com a Eslováquia ficava... Exatamente. Aqui a gente tem, como o Fred falou, o vencedor de Espanha e Alemanha
pega o vencedor de Portugal e França, outro jogão onde a França é favorita, né? Pouco, Mas chega mas melhor. é favorito. Chega melhor, mas pelo que Portugal não fez, porque a França ainda não fez tanto. Também, verdade. Mas esse lado, sem dúvida, é o lado mais forte, continua sendo o lado mais forte. Do outro lado, a gente tem a seleção que a gente trouxe como novo personagem dessa Euro, a Holanda enfrentando a sensação dessa competição, que é a Turquia. Mas eu sou a Holanda nesse confronto, em termos de Tô na favoritismo. dúvida. De favoritismo, sim. De favoritismo, Não, sim. não é torcendo, favoritismo. Acho que, veja, a Turquia venceu 3 de 4 jogos, veio uma grande classificação, fez um jogo duro. A Holanda só jogou bola em uma partida, que foi a última, tal, mas o teto da Holanda é muito mais alto. É mais alto. A Turquia precisaria de outro jogo desse. Mas vai ser um jogo duro. Não, todo mundo vai ter. Não vai ter jogo fácil, não. Até aquela inversão de cores De ali. cores. Inglaterra e Suíça, né? Esse positivo e negativo de cores aí, vai dar também um bom Pelo não confronto futebol que a pelo Inglaterra não jogou, futebol, acaba bem aberto. sendo... Mas mais estrela é uma coisa que acontece muito em campanha. O cara faz Tem que respeitar Bellingham. Por que ele exemplo, tá jogando. O cara faz um gol daquele que pavimenta uma classificação como aquela. Eu já não acho que a Não, Inglaterra vai. Sim. Já botou o Harry Kane no jogo de novo. Já Não, na sim, competição de novo. Então, exato. Não, o caminho natural desse lado mais... Desse lado onde existem favoritas claras, o caminho natural é que eles prevaleçam, Isso. tá? Mas... seria um Holanda e Inglaterra, por exemplo, seria um ótimo jogo. Não, veja só, daqui pra frente podem Aproveitar, né? curtir, até porque já entra na reta final, né? Então... Ó, o lado da esquerda que a gente está vendo aqui, todo mundo já ganhou a Eurocopa, como você falou, 3 da Espanha, 3 da Alemanha, 1 de Portugal, em cima da França, e a França já tem 2 títulos. Do lado de lá, só a Holanda tem, que é a de 88, Turquia, Suíça nem perto, e a Inglaterra vice-campeã dentro de casa na última Euro. Então, assim, dentro do peso, e como a gente já tem visto, e vai ser tema de um próximo vídeo nosso aqui no Game Arena, de Copa América e Euro, essa Euro está sendo assim, de vez em quando dá a impressão que o Brasil e a Argentina vão jogar em algum momento, assim, tá ligado? Que o próximo jogo, o Uruguai entra aqui, qual a hora do jogo do Uruguai? Porque tem uma cara de Copa do Mundo, né? Em termos de organização, de qualidade técnica, e carisma também, foi isso a palavra que tu usou? Carisma? Carinha. Carisma, tá ali por também. aí. Galera, então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais um Raio X. Analisamos as oitavas de final, já com projeções também para as quartas. Espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo. Se você gostou, deposite seu like, compartilhe aqui o nosso programa e nos ajude a chegar a mais pessoas. Forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.